Bom dia, Bia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo e com você? Tô bem também. Só um pouco resfriado, né? Com esse tempo doido, né? Ah, é. O tempo todo. Ai, A gente fica eu assim, também né? fico assim. Meio doido, né? Só um minuto aqui, Bia. Deixa eu só salvar uma coisa aqui. Bom dia, Mariana. Deixa eu só salvar. Bom dia. Tudo bem? Nono ano. Nono ano, literatura. Só um minutinho, tá? Eu vou abrir o livro. Já vou começar, tá, gente? Só vou separar aqui um recado para a agenda Edu do nono ano, tá? Tá. Foi agora. Agora então eu sou do segundo ano. Vamos lá, turma. Bom dia, né? Bom dia, João. Eu já dei bom dia para a Bia, para a Mariana, Letícia. Gente, vocês estão vendo o livro de vocês aí? Turma, vocês estão vendo alguma coisa na tela? Sim, não estou vendo o Sim, livro, não. tá vendo? Estão vendo o livro, Sim, né? sim. Então, olha só, quem está com o livro é na página 48, por gentileza, tá? Mas aí não tem problema que a gente vai acompanhar por aqui, né? Então, olha só, turma, a gente vai falar dos verbos no predicado, né? Como assim? Primeira coisa que a gente tem que entender é que se eu tenho um predicado, o verbo vai fazer parte dele. O verbo vai fazer parte do predicado. Então, exemplo. O trecho abaixo foi transcrito do livro A Fantástica História do Cérebro. Leia-o dando atenção aos termos que foram destacados. Então, olha só. Aqui nós temos olhamos, vemos, sente, mantém, batendo, produz, respirando, organiza, estrutura, parecia, escrevendo, declara, demonstra, pensar, era, abrigar. Nós temos vários verbos de conjugações diferentes, conjugados diferentes também, né? Em tempos diferentes e modos. Então, no caso aqui, o que o livro vai falar para vocês, né? Que vocês já aprenderam, né? Que toda frase ou parte dela tem um verbo, gira em torno de uma locução verbal, que vai receber o nome de oração. Toda oração tem que ter um verbo. O texto acima, por exemplo, é constituído de uma sequência de orações distribuída em 4 frases, né? Que se articulam entre si, criando uma progressão textual na qual resulta o sentido geral pretendido pelo autor. O verbo vai ser o principal componente sintático, né, gente? Por quê? Porque com o verbo eu vou saber o meu tipo de predicado, dependendo do verbo, se ele for significativo ou verbo de ligação, eu vou saber se eu tenho predicativo, se eu tenho objetos, né? Então, a classificação do verbo ele é importante. Então, no caso, tipos de verbo no predicado. Eu terei o verbo de ligação e o verbo significativo. Então, turma, se eu tenho o verbo de ligação, significa que eu terei predicativo do sujeito. Se eu tenho predicativo do sujeito, eu vou ter predicado nominal. Então, no caso, eu tenho verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, né?
que serão os verbos que vão compor o predicado nominal. O que significa isso, turma? Você já deve estar cansado de ouvir falar sobre isso, né? Mas é aquela velha história, verbo de ligação, predicado nominal. Então, eu tenho que saber quais são, na verdade, os verbos de ligação. Então, no caso, dependendo do contexto, né, quais seriam verbos de ligação? Então, no caso, turma, eu tenho ser, eu tenho estar, eu tenho parecer, eu tenho continuar, eu tenho andar no sentido de estado. Por que é importante nós falarmos no sentido de estado? Porque eu posso falar assim, eu ando feliz, que é diferentemente de eu falar que eu ando rápido ou que eu ando devagar. Se eu ando rápido ou se eu ando devagar, significa que é o modo que eu estou andando. Daí eu terei um verbo significativo e, consequentemente, eu terei um predicado verbal. Diferentemente do predicado nominal, que eu tenho o verbo de ligação, ser, estar, aparecer, continuar, andar, ficar. Turma, em determinados, tornar-se, em determinados contextos, eu tenho o virar. O virar pode ser tornar-se, quer ver? Ó? Vai depender do contexto. Virar, no caso, quando for tornar-se. Então, olha só, gente. Essas são as listas de alguns verbos de ligação. E aí, eu tenho que saber quais são as classes gramaticais que estão em torno do predicativo do sujeito. Então, no caso, eu tenho predicativo do sujeito. Né? Quais são as classes que formarão predicativo do sujeito? Então, eu terei, gente, adjetivo, locução adjetiva, numeral, pronome substantivo e eu terei o próprio substantivo. Tendo verbo de ligação mais essas classes gramaticais que formam o predicativo do sujeito, eu terei predicado nominal. Tudo bem até aqui, segundo ano? Então, Sim. ó. Sim, tá tudo bem. Então tá. Então, olha só, turma. Os verbos de ligação eu dei o exemplo agora. Falou, Bia. Então, olha só. Segundo o Moore, né, o cérebro era uma substância úmida e desestruturada. Então, olha só, gente. Era é verbo ser. Então, vai ser verbo de ligação, ainda mais que está vindo antes de úmida, que é um adjetivo, e desestruturada, que é um adjetivo. Então, eu vou ter predicativo de sujeito. Se eu tenho predicativo do sujeito, significa que eu terei predicado nominal. Ok, até aí, turma? Sim. Mole, né? Predicativo é bem mole. Então, olha só, o verbo de ligação tem apenas a função de ligar o predicativo ao sujeito. Ele não acrescenta à oração nenhuma informação, uma vez que não tem conteúdo semântico. Ou seja, não apresenta por si mesmo um significado próprio. Podemos, então, sistematizar assim os dois conceitos apresentados no exemplo anterior. Verbo de ligação é todo verbo que, por si mesmo, nada informa a respeito do sujeito. Ele apenas liga o sujeito ao predicativo. Predicativo do sujeito.
termo que exprime uma característica, um modo de seu estar, atribuído ao sujeito por intermédio de um verbo de ligação. Gente, se eu tenho o predicativo do sujeito, falar assim, ó, ele vai ligar o sujeito ao predicativo. Então, eu chego e falo assim, o homem é feio. Olha só, é verbo de ligação, feio é adjetivo, sintaticamente eu teria um predicativo do sujeito, consequentemente um predicado nominal. Se eu tirar o verbo de ligação, eu tenho o homem feio. Você não está conseguindo entender o que eu estou falando, mesmo sem o verbo de ligação? Por quê? Porque a função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao predicativo. Eu tirei o verbo, você vai continuar entendendo. O homem feio. O homem é feio, mesmo sem o verbo. Ó. É fácil perceber por essas definições que o verbo de ligação e o predicativo do sujeito são interdependentes, ou seja, um não ocorre sem o outro. Assim, orações com verbo de ligação podem ter sua estrutura geral representada pelo seguinte esquema: sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Não tem como você ter um predicativo do sujeito sem verbo de ligação, turma. Porque se existe um predicativo do sujeito, significa que existe um verbo de ligação. Ainda ficam intrigados com os mistérios do cérebro, os neurologistas modernos. Então, ficam é um verbo de ligação, no caso, mistérios, né, um predicativo do sujeito, intrigados com o mistério do cérebro dos neurologistas modernos. No caso, os intrigados, a palavra intrigados, que é predicativo do sujeito. Observe nesse exemplo que o núcleo do predicativo intrigados associam-se outros termos menores, constituindo uma expressão de maior extensão. Esses termos menores, que podem ocorrer também dentro de qualquer outro termo da oração, serão estudados no próximo capítulo. Muitas vezes, para que a frase tenha uma estruturação mais concisa, o verbo de ligação pode ficar em elipse, ou seja, subentendido. As professoras chegaram para a reunião e estavam apressadas. Gente, eu posso simplesmente chegar e falar assim, as professoras chegaram para a reunião apressadas. Então, aqui no caso, eu teria duas construções. As professoras chegaram para a reunião e, ao mesmo tempo que as professoras chegaram para a reunião, elas estavam apressadas. Então, eu tenho dois verbos, né, para poder indicar uma ação, para dar uma explicação. No caso, as professoras chegaram para a reunião, só que elas chegaram e está dizendo o estado que elas se encontravam. Então, eu tenho o verbo significativo, que são os verbos de ação, juntamente com os verbos de ligação, que estão indicando estado. Ao complemento teórico aqui, né? A classificação de um verbo pode variar. Ó, a grande final do Campeonato Brasileiro será emocionante. Aqui eu tenho um verbo de ligação, que a palavra emocionante é um adjetivo. Legal, predicativo do sujeito. Agora embaixo, turma. A grande final do Campeonato Brasileiro será em Recife. Será é verbo ser, mas em Recife eu estou indicando localização, lugar. Eu tenho duas palavras em Recife, ou seja, eu tenho uma locução adverbial de lugar. Nesse caso, não vai ser predicativo do sujeito, porque o meu verbo ser, nesse contexto, está sendo intransitivo. E o que vier depois dele será adjunto adverbial de lugar, que é o caso em Recife. Ok? Vamos ao verbo significativo. Ó, o verbo de ligação nós vimos, né?
Então, o verbo de ligação vai formar predicado nominal. Já o verbo significativo, gente, são os que nós aprendemos, são os verbos transitivos, direto e indireto, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que alguns professores chamam de verbo bitransitivo, juntamente de alguns gramáticos, e ainda terá os verbos intransitivos, ok? Então, ó, são os nocionais, né? Informações, sentido próprio. Cérebro é um labirinto químico que sente o mundo exterior e interior, produz amor e dor, mantém nosso coração batendo e os pulmões respirando, organiza nossos pensamentos e estrutura nossa consciência. Classificação dos verbos significativos, né? Eu tenho o verbo transitivo e o verbo intransitivo. Então, olha só, gente, é aquele que em uma determinada oração exprime por si só uma ideia completa e, por isso, não requer outro termo que complete seu sentido. Então, verbo transitivo é aquele que uma determinada oração, não tendo sentido complemento por si mesmo, requer um objeto, isto é, termo que complete seu sentido. O objeto, né? O objeto é o termo que vai funcionar como paciente. Geralmente, gente, os objetos, eles sempre serão os complementos dos verbos transitivos. Dos intransitivos, não, porque dos intransitivos, o que virá será os adjuntos adverbiais, né? O intransitivo é que não precisa de complemento, é isso? Não precisa. Ele já tem informação completa. Então, olha só. Podemos ir para as atividades, né? Da página 500. Olha que número bonito, 500. Página 500. Então, olha só, turma. Podemos? Certos verbos, dependendo das relações sintáticas e semânticas que estabelecem na oração, podem funcionar como verbo significativo, verbo com conteúdo semântico próprio ou como verbo de ligação, relacionando o sujeito ao predicativo, usando os códigos, né, verbo significativo VS e verbo de ligação VL, nos verbos destacados nos pares de frases abaixo, essa diferenciação. Então, olha só, turma. Enquanto ouvia as explicações do guia do museu, as crianças permaneciam atentas e admiradas. Olha lá, turma. Permaneciam, está naquela listinha que eu coloquei no chat, de verbo de ligação. Porque a palavra atentas e admiradas, morfologicamente, são adjetivos. Então, eu terei o quê? Atentas e admiradas na sintaxe, predicativo do sujeito. Logo, permaneciam é verbo de ligação. 2. Agora, ele pega o mesmo verbo e coloca em contextos diferentes. Porque, olha só, turma, é assim que vai cair no concurso. Com o fim da safra da cana, poucos trabalhadores permanecem nas regiões das usinas. Olha só, permanecem está na lista de verbo de ligação. Mas só será verbo de ligação se estiver na lista daquelas classes gramaticais. Classifiquem para mim nas regiões das usinas. Está dando noção de quê? Circunstância de lugar. Então, o meu verbo permanecer aqui, turma, vai ser verbo significativo. Por quê? Porque é um verbo intransitivo. Ok? Está indicando o lugar. Agora vamos à próxima. B. Diz a lenda que nas noites de lua cheia,
O lobisomem anda pelas estradinhas das fazendas, assustando as pessoas. Olha aí, a mesma coisa. Anda por um lugar, pelas estradinhas das fazendas. No caso, é verbo significativo, porque nesse contexto o verbo andar é intransitivo, tem sentido completo, certo, Mariana? Certo. Não tem nenhum sentido. Como você disse, é um lugar, não é um estado. Sim. Depois, o mesmo verbo andar. Fernando disse que o pai dele anda preocupado. Preocupado. Não é Um um estado. adjetivo? Então eu terei o verbo de ligação, certo, Bia? Certo. Agora, letra C. Vítimas do violento incêndio, as árvores rapidamente viraram esqueletos queimados. Esqueletos, no caso, é substantivo, turma. As árvores tornaram-se ou viravam como tornar-se aí? Então, no caso, vai ser verbo de ligação. O que vier depois será predicativo. A próxima questão. O assustador tsunami atingiu as praias, virou enormes navios e destruiu milhares de casas. Virou enormes navios. E aí? Virou enormes navios. Eu estou virando, né? Movimento. No caso, verbo significativo. Emborcar, né? Tombar. D. Muitos adolescentes ficam inquietos quando ficam muito tempo em casa. Ficar, está na lista do verbo de ligação, inquietos é um adjetivo. Depois, muitos adolescentes ficam inquietos quando ficam muito tempo em casa. E aí, turma? Muito tempo em casa, adjunto adverbial, né? Muito tempo. Muito, intensidade. Em casa, lugar. Considere, então, no caso, vai ser verbo significativo, porque é um verbo transitivo. Considere esta bem-humorada declaração de uma escritora estadunidense. Estou uma fera com as feministas. Elas saem por aí pregando que as mulheres são superiores aos homens. Claro que são, mas é perigoso espalhar isso, pode estragar tudo. Relativamente às relações sintáticas estabelecidas pelos verbos destacados, assinale a afirmação incorreta. A. Estou funciona como verbo de ligação, pois relaciona o sujeito elíptico, eu, ao predicativo, uma fera com as feministas. Está correto, né, turma? Eu estou, então quem está sou eu, né? Está elíptico, não está aparecendo o eu aqui antes do estou. Então está correta, para marcar incorreta, né? Saem é um verbo significativo, que nesse contexto classifica-se como intransitivo. Sim. São, na primeira ocorrência, vincula o sujeito às mulheres, ao predicativo superiores, aos homens, funcionando, portanto, como verbo de ligação. Também, estragar é um verbo significativo, que nesse contexto classifica-se como transitivo. Tudo objeto direto. Também, são, na segunda ocorrência, por não apresentar predicativo, não funciona como verbo de ligação, e sim como verbo transitivo. Não, gente, porque está elíptico, né? Claro que são, quando fala assim, a primeira ocorrência, são superiores aos homens. Claro que são. Quer dizer, claro que são o quê? Superiores aos homens. Então, no caso, é isso aqui, né? Está implícito. Então, a letra E. Está ocorrendo elipse, então está implícito, está oculto. Leia este texto e observe os verbos destacados. O que não falta na história do Brasil são heróis. Cabral, o que descobriu?
Martim Afonso, que colonizou. Anchieta, o que catequizou. Paz Leme, o que desbravou. Calabar, o que traiu. Tiradentes, o que antecipou. Dom Pedro I, o que gritou. Dom Pedro II, o que dançou. Princesa Isabel, a que redentou. Caxias, o que espadou. Deodoro, o que proclamou. Oswaldo Cruz, o que saneou. Santos Dumont, o que voou. Bilac, o que obrigou. Getúlio, o que se matou. Pelé, o que marcou. Relativamente aos verbos destacados, responda aos itens de A a D. A. Quais deles são neologismos, isto é, palavras inventadas pelo autor do texto? Ah lá, gente. Redentou, espadou, né? Não existe no idioma. Redentar, espadar, vamos espadar, como assim? Neologismo, palavras inventadas, né, gente? Palavras que não existem na língua portuguesa. B. Há 3 verbos destacados. Há 3 verbos destacados, podemos associar o mesmo complemento verbal, que é o objeto. Indique-os e explicite esse complemento. No caso, descobriu, são os verbos, né? Colonizou e desbravou. O Brasil. Descobriu o quê? O Brasil, objeto direto, verbo transitivo direto. Colonizou o quê? O Brasil. Colonizou o Brasil, verbo transitivo direto. Desbravou o Brasil. Desbravou o quê? O Brasil. Quem desbrava alguma coisa, o Brasil. Ou seja, todos são verbos transitivos diretos, logo, objetos diretos. Baseando-se em informações históricas e sociais que você dispõe, aponte possíveis complementos para os seguintes verbos do texto: catequizou, gritou, espadou, marcou, antecipou, redentou, proclamou. Então, olha só, turma. O catequizou, no caso, né? Catequizou quem, no caso? Na história. Vamos lembrar da história. Catequizou os indígenas. Né? Uma parte da história com gritou. Gritou. Gritou o quê? Independência ou morte. Foi Dom Pedro I. Que gritou. Quem grita, grita alguma coisa. Redentou. Redentou quem? Os escravos. Certo? Espadou. Espadou o quê? Os revoltosos. Exércitos inimigos. Proclamou. Proclamou o quê, segundo ano? Proclamou a República. Marcou. Pelé. O que o Pelé marcou? Pelé marcou gols, né, que na verdade foram 1000. Tudo bem até aqui? Tudo. Sim, sim. Então tá. Alguma dúvida até aqui, turma? Não. Não, nenhuma dúvida. Então tá. Então vamos aqui agora, né? Aqui. Então nós temos os termos associados ao verbo, né? O verbo é o principal componente sintático, né? Então, no caso, gente, o verbo, se eu tenho o verbo transitivo, eu terei objeto direto e objeto indireto. Se eu tenho o verbo intransitivo, eu terei adjunta adverbial. Ok? Então, olha só.
Aqui no caso, né? Eu gosto de quê? Eu gosto de chocolate. Eu li o quê? Uma revista. Então, eu tenho objeto direto e objeto indireto. Ok até aí? Agora, o objeto direto é a voz passiva. Vamos para a página 503, para a gente ter uma ideia. Então, olha só. Um incêndio destruiu os pastos. Aí depois, eu transformando, isso está na voz ativa, eu transformando para a voz passiva. Os pastos foram destruídos por um incêndio. Então, vocês estão vendo aí a mudança do verbo, né? Quando eu tenho o pronome oblíquo, o rio inundou toda a planície, o rio inundou a. Esse a eu estou me referindo a quem? A toda a planície. Então, eu vou ter o objeto direto. Quando eu tenho lei, gente, eu sempre vou ter objeto indireto. Ó, sempre é objeto indireto. Você viu o ler numa oração, vai ser objeto indireto. Os alunos obedecem ao coordenador, obedecem a. Os alunos obedecem ler. Demais oblíquos já vão ser objeto direto ou indireto, dependendo do verbo. Todos aqui te conhecem muito bem, objeto direto. Eles já te enviaram o documento, eles enviaram o documento para você, eles enviaram o documento a você, então vou ter o objeto indireto. Olha só, turma. Vamos ver aqui as atividades, né? Leia este cartoon. Claro, chefe, fiz uma retirada sustentável. Olha isso. Considere as relações sintáticas e semânticas da oração. Fiz uma retirada sustentável. Semântica, gente, é de sentido, de significado. Identifique a afirmação incorreta. O alvo destinatário do fato verbal é o termo, uma retirada sustentável que funciona, portanto, como objeto direto. Fiz uma retirada. Sim, quem faz alguma coisa, objeto direto, ok. No sintagma, uma retirada sustentável evidencia-se a seguinte regra morfossintática do português. O núcleo do objeto direto é sempre um substantivo. Sim, o núcleo do objeto direto sempre vai ser um substantivo. Eu li um livro interessante. Eu li o quê? Um livro interessante. Um é artigo, livro é substantivo, interessante é adjetivo. O livro é o substantivo, então vai ser núcleo do objeto. No sintagma, uma retirada sustentável, a palavra sustentável, embora seja sintaticamente um elemento secundário, tem um papel semântico fundamental para a criação do efeito de humor crítico vinculado pelo cartoon. Sim. O sujeito da oração é o personagem que fala ao celular. Está incorreta, né, gente? É um termo de oração não ser nomeado por esse termo, né? Embora o sujeito não esteja explícito na oração, ele é identificável pela flexão do verbo. Sujeito eu. Eu fiz uma retirada sustentável, né? Eu também está correto. No caso, seria a D de dado. Dois. A poesia pode ser encontrada em lugares mais inusitados, como nesta inscrição em um para-choque de caminhão. O teu orgulho a terra cobre. O texto, como aparece acima, todo em maiúsculas e sem sinais de pontuação, apresentando a diferentes leitores, teve as seguintes interpretações. Um dia o interlocutor a quem o texto é dirigido estará morto e enterrado, e de nada valerá o seu orgulho que será coberto pela terra. 2. O orgulho do interlocutor é tão grande que cobre o planeta Terra. Considerando as duas possibilidades de interpretação, é correto afirmar que 1. A presença de sinais de pontuação e a diferenciação
entre maiúsculas e minúsculas, contribuíram para tornar o texto mais polissêmico, abrindo possibilidades para mais interpretações. 2. A interpretação 1 é descabida, porque o verbo está conjugado no presente do indicativo, então não pode referir-se a um evento futuro. 4. A interpretação 1 implica uma metonímia. A terra cobrir o orgulho significa cobrir a pessoa orgulhosa. A interpretação 2 implica uma hipérbole. O orgulho de alguém é tão grande ao ponto de cobrir a terra. Para que ocorra a interpretação 1, é necessário que o termo a terra seja tomado como objeto direto do verbo do termo ter orgulho, seja entendido como sujeito. Então, no caso, gente, está dizendo que é 12, né? Por quê? Porque eu tenho a 4, né? Mais 8, né? Que elas se unem e, no caso, vai dar 12. No caso, seria a pontuação, né? Leia esta piadinha. 2 pessoas conversando. Sua mãe está aí, você não vai receber. Receber por quê? Por acaso ela me deve alguma coisa? O humor desse texto baseia-se em alterações sintáticas semânticas, mais uma vez aí, significados, com um dos verbos do diálogo. Identifique esse verbo e determine os sentidos e transitividade que o primeiro interlocutor atribui a ele. No caso, receber, né? No caso, o verbo receber, gente, tem o sentido de recepcionar, de atender, das boas-vindas. Nesse sentido, o verbo vai ser transitivo direto, né? Receber alguém, recepcionar alguém, atender alguém. Então, no caso, é verbo transitivo direto. Receber alguém. B. Que sentido e que transitividade esse verbo passa a ter na fala do segundo interlocutor? Receber por quê? No caso, receber aí vai ser aceitar e funciona como verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Eu recebo alguém para alguma coisa. Então, quando eu recebo alguém, alguma coisa, é objeto... Desculpem. Quando eu recebo alguma coisa, é objeto indireto. E quando eu recebo alguém, é objeto indireto. Deixa eu ver aqui. Turma, então nós paramos no exercício 3, na letra B, tá? Exercício 3, da letra B. Começar no 4, na próxima aula, da página 505. Turma, então é isso, tá? Obrigado pela presença, pela participação, tá? Fiquem com Deus e um bom final de semana, tá? Um beijo. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Bom final de semana Ronaldo. para você Bom final também. de semana. Muito Bom final de obrigado. semana para você.